Ora juntinho comigo, fala: Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Entra no meu coração, Senhor, e transforma a minha vida, Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por estarmos nesse lugar, diante de Ti. É no Teu santo nome que oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Você pode se sentar. Esse final de semana foi um final de semana especial para a gente. Alguns dos homens aqui desse ministério estiveram participando de um retiro, né? Caminhando um pouquinho, conversando um pouquinho. A gente se divertiu bastante. A gente fez churrasco, a gente nadou. Foi mais ou menos assim, né? Bem tranquilo. Café colonial, muito bem servido, né? E o que eu queria fazer... Hã? Deus sabe. Deus sabe? Então é bom que eu já começo por você, vem aqui. E o que a gente vai fazer hoje? Eu convidei alguns desses homens que participaram, né, fazendo pela primeira vez, para falar um pouquinho de como foi, bem rápido, um mini testemunho, mas não como foi lá. Como foi lá, vamos deixar a curiosidade nas pessoas, né, apesar que tem várias historinhas, né? Mas, os que sabem as historinhas estão rindo ali. Mas, para falar como tem sido, né? Depois, o que Deus tem movido na tua vida? Bom, eu compartilhei com alguns amigos. Tá fraco ainda. E sem voz também. Eu compartilhei com alguns amigos sobre essa semana, perguntei para ele como estaria essa semana após o retiro. Não é um retiro, é um REC, né? Deus tem abençoado muito a minha vida, principalmente a minha vida conjugal com a minha esposa. Fui muito ministrado sobre abraçar sem que me peça abraços, elogiar sem que me peçam elogios. E isso falou muito no meu coração. E passei a lutar lutas que eu não queria lutar, que eu havia deixado de lutar por medo, ou por procrastinação, ou por simplesmente deixar para minha esposa lutar. Então, essa semana, essa foi a principal coisa que Deus ministrou no meu coração, e eu tenho trabalhado nisso desde que voltei. Mas aí vamos perguntar, né? Tua esposa está aqui, vem aqui na frente um pouquinho. Sim. Fala assim, mentira. Chegou em casa, jogou o pé em cima do sofá, deu um chute no cachorro, bagunçou a geladeira inteira, estava morrendo de fome, mandou cozinhar. Como é que tem sido esse homem em casa depois desse tempinho? Eu sei que ele voltou sujo, voltou fedido, tudo isso a gente garantiu. A gente falou para as mulheres, vai voltar fedidinho, sujinho, mas vai voltar inteirinho, né? Algumas estavam preocupadas. Mas como tem sido esse tempo de transformação na vida dele? Bom, como muitas pessoas já tinham comentado, que volta é diferente, acho que não tem como. Ele tem me surpreendido dia após dia. Realmente. Realmente, Deus ministrou muito na vida dele, não só a questão, né, nossa, assim, como casal, mas em outras áreas também. E ele tem sido uma bênção. Que legal. Bom demais, muito obrigado, tá? E eu queria chamar um outro cara especial que foi lá. Você já vai contar a tua história, Baiano. Chamar o Arnaldo aqui. Pensa num homem forte, esse homem aqui, ó. E aí, Arnaldão? Foi lá, subiu a montanha, venceu, voltou. E como tem sido? Antes de tudo, eu queria agradecer o pastor e o Ministério de Atletas por ter me incentivado a participar do REC. A minha vida após o REC tem sido diferente. Eu acho que as atitudes que eu tenho tomado pessoal, né,
Sempre que vem alguma dificuldade que ficou da outra semana, aí eu me lembro que eu subi a montanha, que você pode, né? Então, não desistir nunca. E Deus falou muito forte comigo, que Ele sempre ouve as minhas orações. Então, às vezes, toda vez que eu oro, eu falo assim, Deus, será que o Senhor está me ouvindo? Daí Ele fala assim, lembra? Eu falei com você, então sempre vou estar com você. Então, são coisas que mexeram muito comigo e foi bênção. Foi bom demais? Foi bom demais. Vamos chamar a prova aqui, a patroa. E aí? Foi. Não é para tanto, pastor, é de glória em glória. Transformação é um processo. Foi uma bênção, o Legendário foi uma bênção nas nossas vidas também, como família. Eu acho que uma das principais transformações que eu vi foi a iniciativa de agir. Porque eu acho que o Arnaldo sempre ele espera a iniciativa tal, e nessa semana foi diferente. Eu vou dizer que ele não foi poupado das lutas, ele já chegou tomando cacete, mas chegou na iniciativa de agir. Perguntando quem era o caminho da... O Arnaldo me ligou e falou assim, como que volta para lá? É mais ou menos por aí. Ele chegou, já estava havendo um conflito ali, que ele já teve que tomar posição e resolver, e as coisas, graças a Deus, tem sido benção. Muito obrigado por você ter ido, obrigado por você ter movido ele lá. Talvez você está sentado aqui perguntando, mas o que esses caras fizeram? O que aconteceu? O Fernando tem um videozinho ali, Fernando. Vamos soltar aqui o pessoal entender.
Deu para entender um pouquinho? A gente andou um pouquinho, a gente orou um pouquinho, a gente andou mais um pouquinho, a gente orou mais um pouquinho, a gente andou mais um pouquinho, a gente orou mais um pouquinho e tinha passado 1 hora, né? Aí a gente andou mais um tanto, andou, a gente orou, aí a gente andou, tinha passado mais 1 hora. E assim foi, tempo divertido. Mas, vou chamar o baiano aqui na frente, nosso xerife, ele que está o mais agoniado, ansioso para falar, para compartilhar. Como tem sido para você, tá? Vou perguntar para você primeiro, assim, não como foi lá, vamos deixar eles curiosos assim, mas teve muitas coisas que moveu o teu coração, lá, isso você pode falar, tá? E como tem sido essa semana pós-REC? Bom, eu confesso que estava bem ansioso para estar participando do REC, né? E na terça-feira eu tinha feito uma viagem para São Paulo e lá eu tive uma crise de ansiedade. Tive meio que um apagão, quase ninguém sabe disso. E confesso que eu estava desistindo de ir para o REC. Mas só que eu me perguntei, mas eu vou desistir mais uma vez de algo? E eu confesso que, para mim, no REC, seria mais ou menos levar o meu corpo a um determinado esgotamento, ou algo do tipo, ou simplesmente escalar uma montanha. Esse foi o meu pensamento. E o que Deus ministrou no meu coração, lá no REC, era como que eu estava lutando as minhas batalhas. Será que eu estava lutando da forma correta? Será que os motivos pelo qual eu estava desistindo de alguns sonhos dele para a minha vida era porque eu não estava lutando da forma como deveria ser lutada? E em um determinado momento lá, Deus ministrou muito forte no meu coração que eu não poderia desistir de alguns desafios pelo qual Ele colocou em meu coração. E da mesma forma que eu escalei aquela montanha, eu deva estar escalando todos os dias as montanhas da minha vida. E esse pós-REC foi algo muito transformador, porque os problemas não acabaram, os desafios não sumiram, mas só que todos os dias, quando eu olho para os desafios que eu tenho, Deus fala, escale essa montanha, porque você pode e você é capaz. Basta você me convidar para escalar contigo. E o que Deus moveu muito em meu coração foi estar escalando a montanha pela minha família. Eu queria ter a oportunidade de ter compartilhado lá, mas só que o tempo era muito curto. Eu tenho um irmão que hoje ele sofre de uma doença chamada síndrome do homem rígido. E durante o momento que eu estava escalando a montanha, eu falei, Deus, eu queria que meu irmão estivesse aqui comigo agora, escalando essa montanha. Porque eu sei que seria algo muito transformador na vida dele. Mas só que eu falei, mas ele não pode estar aqui. Por alguma limitação, ele não iria conseguir. Deus falou, então escale por ele. Então, todos os dias que eu tenho feito é escalar as minhas montanhas de joelhos, orando pela vida dele, pela transformação, não só pela cura, mas espiritual também, para que um dia ele possa estar aqui na frente comigo, compartilhando um pouco da palavra de Deus. E o que Deus tem ministrado no meu coração foi isso, de sempre que, quando estiver algum desafio em minha frente, que eu possa estar lembrando das montanhas pelo qual nós escalamos, e que não há montanha que seja capaz de superar o poder de Deus, desde que nós buscamos escalar da forma correta. Muito bom. Obrigado. Se você tivesse desistido, o Léo ia quebrar você no treino depois, na outra semana. Pode ter certeza. E deu vontade de matar Cadê o capitão do mato, né, Helene? Você voltou para isso? Cheguei a lhe contar uma história bonita agora no fim. Aqui a gente não guarda mágoa, a gente treina junto. É bem tranquilo, tá? Mas olha só, tivemos em 92 homens, tendo um tempo muito legal, muito divertido. Alguns que estão sentados aqui já participaram.
Mas eu queria chamar um cara muito especial aqui, que é o Otávio, né? Montanhista, e o cara que foi dar um passeio, né? Ele não dá para considerar como, né? Ele foi lá dar um rolezinho, andar, caminhar um pouco. Vem aqui, meu amigo. Como tem sido para você? Bom, pastor, você sabe que eu estava um pouco reticente em ir nessa caminhada. Para quem não sabe, eu faço parte da Montanhista de Cristo, então acampar no meio do mato, caminhar com mochila, subir montanha é uma coisa comum para mim. É uma coisa que eu faço por prazer e não foi a parte mais difícil do REC. A parte mais difícil foi a transformação dentro de mim mesmo. Eu coloquei um propósito que eu fui nesse REC porque eu queria que Deus falasse comigo. E, na verdade, eu estava atrás de uma revelação de Deus, que Ele se mostrasse a mim, não que Ele falasse comigo. E Ele se mostrou a mim, num certo momento, numa oração, houve uma revelação a mim, de Deus, e eu notei que Ele falava o tempo todo comigo, e eu não notava isso. E não só no REC, Ele fala o tempo todo comigo, Deus. E eu não notava, porque eu via pessoas falando, não, porque Deus falou comigo, mas cadê esse Deus que não fala comigo? Eu sentia falta disso. Mas Ele estava o tempo inteiro falando comigo, só que eu não estava enxergando, eu não estava ouvindo a voz dEle. E essa acho que foi a principal transformação que aconteceu comigo. Eu tive a manifestação que eu pensava que seria Ele falando comigo, foi uma manifestação de Deus que aconteceu num certo momento. E nessa manifestação eu notei que Ele estava falando comigo desde o começo. E desde antes, e desde que eu me converti, Ele falou comigo. Eu não estava ouvindo a voz dEle da maneira correta. Eu tenho que dizer que no começo eu tive muita raiva de você. Mas sabe que Deus trabalha a coisa... Deus é sensacional, né? Depois você sabe disso, depois eu falei que estou aqui, né, para abraçar esse ministério. Então, estamos juntos. Obrigado por você ter ido. Foi muito importante ter você. Eu brinquei que quando eu estava na Guatemala fazendo esse curso, eu orei por várias pessoas aqui, mas 3 em especial, era o Thomas, você e o Matias. Porque eu falava, isso aqui é uma montanha, cara, esses caras têm que estar aqui, né? Ver o que eu estou vendo, viver o que eu estou vivendo aqui. E já foi o Thomas, já foi você, falta só o Matias. O Matias é grande, a gente dá um jeito, a gente vai levar ele. Mas olha só que legal, que esses homens têm compartilhado aqui. Por que eles não estão falando como é lá? Porque eu quero que você vá. 1º de maio do próximo ano, a gente vai estar de novo no desafio lá. A gente vai estar aqui falando, compartilhando com vocês. E se você quiser participar, você é muito bem-vindo, tá? Nenhum desses homens aqui se tornaram mais homens do que vocês. A gente estava lá para assumir um compromisso com Deus. A gente vem pregando esse semestre, eu, Fabinho, o Fernando, sobre a transformação. Se você caminha com Jesus, algo tem que acontecer na tua vida. Alguma coisa tem que mudar. Você tem que se tornar uma pessoa melhor. Se você caminha com Jesus e não quer ser transformado, então você é um oportunista. Você quer as bênçãos de Deus e os prazeres do pecado ao mesmo tempo na tua vida. E eu falo para você, isso não vai acontecer. Tá? Ou você caminha com Deus, ou você vive no pecado achando que está com Deus. Que é o que acontece com boa parte dos homens. O que a gente fez ali foi um compromisso de voltarmos e sermos pessoas diferentes. Homens transformados diante de outros homens. Homens movidos por Deus. Mas não foi só esse grupo aqui. Tem o Rafa, também está sentado lá atrás. Vem aqui, Rafa. Skatista. Chegou lá, tinha uma pista muito legal para você andar. Tinha skate sobrando para todo lado, né? Então, boa noite, gente. A minha experiência no REC foi algo sensacional, assim, foi Deus falando comigo desde o primeiro dia até o último dia. E umas coisas muito marcantes na minha vida foi quando a gente estava caminhando e eu achava que eu não tinha mais força. E quando eu olhava para a minha equipe, todo mundo cansado, e eu comecei a orar, eu falei, Deus, me dê mais uma força, mais um caminho, mais uma milha, mais um km, para a gente poder conquistar. E Deus supriu, Deus encheu o meu coração de alegria, Ele mudou aqui na minha mente o foco e me trouxe porque eu estava lá. E as forças foram renovadas e eu continuei caminhando.
quando eu cheguei no acampamento, eu estava até sem sono. Deus, Ele supriu. E teve um certo momento que, numa mensagem, que Ele disse quem que você gostaria que estivesse aqui junto contigo. E a primeira pessoa que veio na minha mente foi Jesus. Porque se Ele estivesse ali comigo, e Ele estava, nada mais importaria. Porque eu estaria bem. E Ele trouxe paz no meu coração. Na volta para cá, eu pensei assim, eu tenho que colocar algumas coisas em ordem. Porque o legendário, ele deixa o lugar melhor de como ele encontrou. Então eu comecei a arrumar tudo na minha vida. Tudo que a gente passou lá, eu falei, cara, agora a gente sobrevive a qualquer coisa. E é isso. Quantos anos você tem, Rafa? Tenho 18. Muita gente para e fala assim, não, quando eu casar, eu viro homem. Quando eu, né? Tem aquela coisa de, dou um rumo na minha vida, né? Mas é desde novo, desde pequeno que a gente começa a trabalhar essas coisas. E ter o Rafa com a gente lá foi muito especial, muito legal, se divertimos bastante lá, né? Mas teve mais gente que estava lá, né? Vou convidar o Fred para vir aqui. Fred estava lá, sendo transformado, moldado. De todos os que foram, é o cara que mais detesta água, montanha, mata, tudo isso. Então é o cara que a gente mais orou para falar assim, cara, tudo que tem lá não atrai ele, né? Mas ele foi e voltou. Isso aí, você falou tudo. Galera, eu odeio andar. Não gosto, não tenho paciência. Minha cabeça não para quando eu estou andando. Para mim, bicho, mato, dormir em barraca, nunca foi uma coisa que eu almejei na minha vida. Eu gosto do conforto da minha cama, tal. E eu sempre dava uma desculpa. Eu não vou agora porque a gente tem o desafio. Não vou agora porque tem que trabalhar. Não vou agora porque tem que ficar com minha filha. Sempre vinha uma desculpa. Mas a verdade é que eu estava fugindo. Eu estava fugindo do que Deus tinha preparado para a minha vida. E como assim o que Ele tinha preparado para a minha vida? Da mesma forma que... Como que é o nome? O teu. Da mesma forma que o Otávio falou que Deus fala com a gente o tempo todo. Ele falava na minha vida o tempo todo também. Só que tem um detalhe bem grande. Às vezes a gente tampa os nossos ouvidos para o que Ele está falando. A gente não está tão próximo dele para escutar o que Ele está falando. E Ele falava para mim através do Anderson, Fred, vai ter lá, vamos? Deu, vamos, depois a gente vê. Daí passava a inscrição. Vamos, depois a gente vê. E nesse que eu estava machucado, estava com lesão, reclamando, não sei, não vou. Começou a desmoronar um monte de coisa, a vida complicada, muito trabalho. Mas a gente foi. E eu não suportei desde o primeiro momento que eu entrei aqui. Eu vi pessoas que eu não gosto. Eu fui para uma fila, meu Deus, esse cara está aqui, eu não acredito. Fui para outro lugar, meu Deus, esse cara está aqui. Meu Deus, o Léo, meu Deus. Mas eu sabia que Deus tinha algo para falar para mim. E por mais que eu não gostasse, não gostasse, não é que eu não goste do contexto. O contexto é incrível, mas a situação, por mais que eu não gostasse, eu falei, eu estou aqui. Se o senhor quer falar comigo, fala comigo. E foi. Deus fez várias coisas lá, mas eu não ouvi a voz dele durante um bom tempo. E o meu jeito calmo de ser foi aflorando cada dia mais. E chegou um certo momento que eu estava muito irritado. Que eu falei, cara, não vou mais ficar aqui. Tá com minha amidalite, minha garganta fechou. E quando mexe com a minha saúde, aí eu fico muito irritado, muito preocupado, porque eu dependo dela para o meu dia a dia. Eu dependo dela para o meu trabalho. E eu sempre tive aquela coisa na minha cabeça, se eu não estiver bem, ninguém vai fazer por mim. Se eu não estiver bem, o Evandro não vai fazer por mim. Se eu não estiver bem, o pastor não vai fazer por mim. Meus pais não me ajudam, ninguém me ajuda. E eu acordei, falei, cara, eu vou embora, vou me cuidar, vou tomar remédio e tal, e vou seguir a vida. Mas veio no meu coração, você está aqui porque eu mandei você estar aqui. E eu ajoelhei na minha barraca e falei, Deus, se é da tua vontade que eu estou aqui, então tira essa dor.
Aí a gente segue em frente. Se ela não sair, eu vou embora. Levantei e foi o melhor dia que eu tive naquele lugar. A gente andou e orou. A gente andou e orou. Andou mais um pouquinho? E orou mais um pouquinho. E Deus foi mostrando nos detalhes que Ele estava ali. Galera, eu vi o arco-íris mais lindo que eu já vi na minha vida. Um arco-íris duplo. Duplo. Deus não quis poupar, Ele quis exagerar mesmo. Cachoeiras maravilhosas. Cara, tive prazer em andar na água, velho. Para quem não gosta. E Deus foi trabalhando e trabalhando, e foi quebrantando o meu coração, e foi falando para mim: você não está sozinho. Você tem amigos. Você tem família. Olha para o teu lado. Tem pessoas que precisam de você. E você também precisa dessas pessoas. Você não é tão forte assim para carregar o mundo sozinho nas suas costas. Você não é mais homem porque você pensa que pode carregar tudo nas costas. E, para quem não sabe, eu tive depressão no começo do ano. Eu passei a virada do ano novo de 2018 para 2019 ajoelhado em casa chorando. Literalmente. E teve um certo momento lá, depois de várias coisas acontecerem, depois de Deus cuidar da minha garganta, depois de Deus cuidar da minha saúde, depois de Deus falar para mim: cara, eu estou cuidando de você. Você não precisa se preocupar com amanhã, você não precisa se preocupar com o teu trabalho, você não precisa se preocupar se vão te dar carinho, amor, etc. Eu estou cuidando de você. E Ele foi lá no fundo do meu coração, e teve um momento que Ele olhou para mim e falou: lembra aquele dia que você passou ajoelhado, chorando no teu quarto? Esse momento é para você lembrar que aquele dia acabou e que eu estou te dando um novo ano para a tua vida. Que esse é o teu ano novo. E naquele momento, o frio que eu estava sentindo, a dor que eu estava sentindo, tudo sumiu. E uma sensação, um sentimento de cuidado, carinho e amor inundou o meu coração. E eu comecei a perceber todo o cuidado de todas as pessoas ao meu redor. Voltei para casa, a semana foi bem difícil, os problemas realmente estavam à porta. Mas foi uma semana tão abençoada. Foi uma semana de mudança de atitudes. A primeira atitude que a gente mudou, eu e o Evandro, falar por nós, porque a gente tem um Thor, e o Thor, ele não é nosso, o Thor é de Deus. E em um determinado momento a gente falou: cara, o Thor de Deus é só o Thor da igreja. O Thor do estúdio é nosso trabalho. Então lá a gente tem que ter cuidado como a gente fala com Deus para as pessoas. A gente tem que, às vezes a gente tem que colocar uma música secular, porque os alunos gostam de música secular. Mas isso incomodava tanto o nosso coração, que a gente estava cego e a gente não percebia que era Deus falando. E a gente voltou decidido em entregar tudo a Deus. Em pegar o Thor, que não é nosso, que é dele, e colocar nas mãos dele. Cuidar. Fazer da melhor forma possível. E a primeira coisa que a gente fez quando botou o pé no nosso estúdio às 6h15 da manhã da segunda-feira foi orar com os nossos alunos. E a última coisa que a gente fez hoje, quando a gente foi fechar a porta, foi orar com os nossos alunos e testemunhar para eles tudo que Deus tem de incrível para nossas vidas. A gente sabe que as batalhas vão continuar. A gente sabe que a dificuldade do dia a dia vai continuar. A gente sabe que você vai chorar, que a gente vai chorar, que vai ser difícil. Mas acima de tudo, a gente sabe que a gente tem uma família. E a gente sabe que quando um cai, o outro levanta. E a gente sabe que quando um está triste, o outro está aqui para alegrar. E eu já não me sinto mais sozinho. Eu já não vou para o meu quarto com aquele sentimento de que eu estou sozinho, que eu não tenho amigos, de que tudo eu tenho que carregar nas costas. Então, se eu posso deixar uma coisa que eu vivi lá, se eu posso deixar uma palavra que eu vivi lá, entregue sua vida a Deus. Eu aprendi a interpretar melhor a vontade de Deus.
que é boa, perfeita e agradável, que está aqui, Romanos 12:2. Eu aprendi a interpretar de uma forma diferente lá. Antes eu pensava, não, a boa vontade de Deus é no meu trabalho, estou bem sucedido, está tudo legal, então eu estou dentro da vontade de Deus. No meu relacionamento, está tudo bem, então eu estou dentro da vontade de Deus. E lá eu aprendi que não. Estar na vontade de Deus é entregar a nossa vida para Ele. Todo o restante é consequência. E eu creio que é consequência para que a gente seja usado por Deus para atingir a vida de outras pessoas e para que outras pessoas não se sintam sozinhas como a gente já se sentiu um dia. E é isso, galera. Obrigado, Fred. Deus abençoe grandemente a tua vida. E, para fechar, né? Max Steel. Bom demais. Boa noite, pessoal. Depois do REC que eu conversei um dia com o pastor e falei para ele que é impressionante como nessas 72 horas tudo que você tem de bom e de ruim aflora de uma forma inexplicável. E tinha coisas ruins dentro de mim, dentro do meu coração, que nem eu sabia que existia. Assim como tinham coisas muito boas que eu também não sabia que existia e foram aflorando. E a caminhada, a vida com Deus, eu acredito muito que é um aprendizado constante. E desde que... Eu lembro lá atrás, onde o Fred falou isso para mim, que você crer em Deus e aceitar Deus na tua vida são coisas totalmente diferentes. Eu acreditava em Deus a minha vida toda, mas fui aceitar Ele de todo o coração há pouco tempo. E alguém aqui falou num testemunho aqui, muitas vezes eu olhava para algumas pessoas, para alguns homens, geralmente, e eu olhava esses homens falando sobre Deus, e eu olhava o olhar deles, enfim, e eu ficava pensando, putz, eu quero esse Deus na minha vida também. Eu quero sentir esse amor, esse cuidado. E eu vinha buscando isso há um tempo, mas não sentia. Eu sentia ações de Deus na minha vida, eu sentia assim o cuidado dele em cada detalhe, em situações, em dificuldades que surgiam na minha vida. Eu via que tinha a mão dele cuidando e conduzindo tudo, mas aquela sensação de preenchimento dentro do meu coração eu não sentia. E buscava, talvez de uma forma até inocente, não sabendo como buscar, embora a oração é o caminho, mas nas 72 horas dessa caminhada, muitas coisas foram acontecendo e foram abrindo meus olhos para várias coisas. Tantas coisas que incomodavam dentro da minha casa, com a Amanda aqui, enfim, vai ser minha futura esposa concretizada, né? Dia 30 de novembro. E ela incomodava tanto ela, e ela falava para mim, e eu falava, mas esse é meu jeito. Eu falava, te incomoda, mas faz bem para as pessoas, e esse é meu jeito, então eu não vou mudar, isso eu sou assim, porque na minha cabeça eu estava fazendo bem para as pessoas e está tudo certo. E Deus foi mostrando cada atitude que eu tenho, que nem sempre você tem que ajudar a pessoa que está do teu lado para tudo. Muitas vezes ela tem que subir uma pedra sozinha, muitas vezes ela tem que superar um desafio dela sozinha. Não que se ela cair, você não vai ajudar a levantar, mas que você tem que deixar ela se desafiar, você tem que deixar ela superar os limites dela. E nisso Deus foi falando comigo em várias atitudes, em eu ter mais atitude para muitas coisas na minha vida. Eu fui descobrir que sou uma pessoa que dou muita desculpa. Uma pessoa que dá desculpa para muitas coisas, que não tem iniciativa de fazer outras coisas, que não tenho coragem de encarar vários obstáculos e dificuldades na minha vida. E Deus foi falando para mim, olha isso, olha aquilo. E eu fiquei pensando, meu Deus,
E eu esperando, e agora, Deus, que horas que você vai entrar aqui e vai encher? E teve um momento em que nós estávamos numa cachoeira muito bonita. Eu acho que era a água mais gelada que eu fui na minha vida. Enfim. E eu entrei debaixo daquela cachoeira, eu falei assim, eu estou aqui, eu achei muito bonito, eu falei, eu queria ter a sensação de estar debaixo dela. E naquele momento eu fui lá e eu falei, nossa, mas isso aqui não dá para acostumar nunca, é muito gelado, né? E a gente passou. Tive um momento muito importante e marcante na minha vida. Em que eu queria ser batizado, e lá eu tive a oportunidade. E foi algo muito marcante na minha vida. E a partir deste momento, uma coisa muito especial, muito forte, começou a florar no meu coração. E foi passando o tempo, e nós tivemos uma outra ministração. E através dessa ministração, aquela mesma sensação que eu tive nessa cachoeira, eu tive, ajoelhado orando. E aquilo foi me enchendo meu coração, enchendo meu peito. É a mesma sensação que eu tive com aquela água gelada, que eu rangia meus dentes para suportar aquele gelo. Dessa vez não era gelado, mas era algo muito bom que vinha preenchendo. E daí eu pensei, Deus, aleluia, finalmente chegou o momento que eu senti isso. E isso foi muito transformador. Por quê? Porque é uma sensação que te dá cada vez mais vontade de sentir. A gente falou muito sobre, em determinado momento, sobre você ter sede de buscar a Deus, de buscar o amor dEle, a graça dEle. E essa sede, ela não passa nunca. E nesse retorno, é uma coisa impressionante, que várias atitudes que eu não tinha, hoje eu tenho. E mais ainda, essas atitudes de buscar mais a Deus. Eu lembro que, durante todo o caminho das 72 horas, o cansaço batia. Muitas vezes, o conflito interno na nossa cabeça é tão grande, onde você começa a se questionar por várias coisas que acontecem no nosso coração, na nossa cabeça, mas o cansaço também. E a cada parada, que tinham ministrações e vinham com palavras, trazendo a palavra para a gente, era um gole para matar a nossa sede, e ainda dando mais sede, e renovava e te dava mais força para caminhar e seguir em frente. Então, o que eu trago desse REC é essa sensação do quanto Deus preenche a nossa vida. Muitas vezes a gente coloca culpa nas pessoas, inventa desculpas, se sente fraco ou se sente muito forte. E na verdade, o que preenche a nossa vida é essa graça de Deus. O quanto Ele coloca de amor e cuidado na nossa vida, o quanto Ele preenche de amor no nosso coração. É isso. Obrigado. Parabéns. Deus abençoe tua vida.